em meio à grandiosidade do Império Babilônico, onde as leis eram absolutas e reis se consideravam semideuses, um decreto real colocaria à prova não apenas a fé de 3 jovens, mas também revelaria o poder de um Deus que nunca abandona aqueles que o honram. Depois que Daniel revelou e interpretou o sonho do rei, Nabucodonosor ficou maravilhado. Mas, em vez de se humilhar perante o Deus Altíssimo, o rei fez exatamente o oposto. Ele construiu uma estátua colossal de ouro, com quase 30 metros de altura, e ordenou que todos se curvassem diante dela. Era como se ele dissesse: meu reino jamais terá fim. O que eu sonhei, eu mesmo vou moldar. Esse ato de orgulho e rebelião preparou o palco perfeito para um dos episódios mais icônicos da Bíblia. O dia em que Sadraque, Mesaque e Abed-nego enfrentaram a fúria do rei e a fornalha ardente porque se recusaram a se curvar diante de um ídolo. Este capítulo prova que a verdadeira fé não teme o fogo, porque mesmo lá, Deus permanece presente. O decreto de Nabucodonosor era claro. No momento em que os instrumentos musicais soassem, harpas, flautas, tamborins, gaitas de fole e outros, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Quem desobedecesse seria lançado vivo em uma fornalha ardente. Esta era uma tentativa de unir o império política e espiritualmente através da adoração forçada. Na prática, era uma ofensa direta ao Deus de Israel, que ordena: não terás outros deuses diante de mim, não te prostrarás diante de imagem alguma. Sadraque, Mesaque e Abed-nego sabiam disso. Estavam longe de casa, sem a proteção de sua terra, sem o templo, sem sacerdotes. Tudo ao redor deles sugeria que era mais seguro ceder. Mas dentro deles ardia uma chama de lealdade mais forte do que o fogo do rei. Então, quando a música tocou e milhares se curvaram em adoração ao ouro, 3 jovens permaneceram em pé, firmes, inabaláveis, irremovíveis. E isso não passou despercebido. Alguns caldeus, movidos por ciúmes e acusações, relataram os 3 jovens ao rei. Ó rei, não decretaste que todos deviam se curvar? No entanto, alguns judeus, que nomeaste para altos cargos, desafiaram tua ordem. Eles não adoram teus deuses, nem a imagem que levantaste. Nabucodonosor ficou furioso. Seu orgulho havia sido ferido. Como alguém poderia desafiar sua autoridade? Ele imediatamente convocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego e lhes deu uma segunda chance. É verdade que vocês não se curvarão? Quando ouvirem a música novamente, curvem-se. Se não, serão lançados na fornalha. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Essa pergunta final revela tudo. Nabucodonosor não entendia o Deus de Israel. Ele acreditava que nenhuma divindade poderia se opor a ele, mas estava prestes a testemunhar o impossível. E então veio uma das mais poderosas declarações de fé de toda a história. Ó rei, se formos lançados na fornalha, nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas, mesmo que ele não o faça, não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem que levantaste. A resposta enfureceu o rei ainda mais. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que lançaram os homens morreram com as chamas. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram amarrados e lançados no fogo. Para todos que assistiam, estava tudo acabado. Mas o céu não ficou em silêncio. De repente, o rei levantou-se em espanto e perguntou: não lançamos 3 homens no fogo? Vejo 4, desamarrados e caminhando nas chamas, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Foi um milagre. Deus não os livrou do fogo, mas os sustentou dentro dele. A presença do Senhor entrou na fornalha, queimando apenas as cordas, protegendo seus corpos e provando que aqueles que honram a Deus nunca estão sozinhos. Mesmo nas provações mais extremas, Nabucodonosor aproximou-se da fornalha e chamou os jovens para fora.
Eles saíram, e todos viram algo extraordinário. Nem o cheiro de fumaça estava em suas roupas, nem um cabelo foi chamuscado. O rei, então, declarou diante de todos: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou aqueles que nele confiaram. Ele então emitiu um novo decreto, reconhecendo a soberania do Deus de Israel e proibindo qualquer um de falar contra ele. Mais do que isso, ele promoveu os 3 jovens ainda mais, dando-lhes posições de honra no império. O que começou como uma ameaça tornou-se um testemunho. A fidelidade deles no fogo não apenas salvou vidas, mas também fez com que um império reconhecesse a glória de Deus. Esta história nos mostra que o maior milagre não é escapar da fornalha, mas permanecer firme nela, sabendo que Deus está conosco no fogo. Os 3 jovens sabiam que Deus poderia salvá-los, mas estavam dispostos a morrer em vez de negá-lo. Esse é o tipo de fé que o mundo precisa ver. Uma fé que não se curva ao sistema, não se conforma à cultura, nem se rende à pressão. A fornalha pode vir de muitas formas: perseguição, injustiça, tentação, doença. Mas a resposta deve ser a mesma. Mesmo que Deus não nos livre, permaneceremos fiéis. Deus ainda aparece no fogo. E quando ele entra na fornalha com você, o que foi feito para te destruir se torna o palco para um poderoso testemunho. Em vez de te consumir, o fogo te liberta. Em vez de trazer vergonha, traz honra. Em vez de te silenciar, te transforma em um megafone da glória divina. Foi o que aconteceu na Babilônia. E ainda pode acontecer hoje. Se este vídeo fortaleceu sua fé, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não perca o próximo capítulo, onde veremos o rei Nabucodonosor confrontado pelo próprio Deus em um momento de queda, humilhação e restauração. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.